Fala, meu querido, fala, minha querida, beleza, pessoal? Ei, vamos juntos? Vem comigo, vamos aí para mais uma aula importantíssima, mais uma aula que eu tenho certeza de que vai contribuir, muito, viu? Para a sua aprovação. Beleza, vem comigo, certo? Eu sou o professor Laércio Silva, tá? Sou o professor Laércio Silva, o seu professor Laércio Silva, o seu professor de língua portuguesa. Ei, grande satisfação, viu? Grande prazer, certo? Me sinto aí muito honrado em poder te ajudar de alguma forma a conquistar a tua tão sonhada aprovação. Beleza, eu espero que você espero, não, tenho certeza de que você vai conquistar aí o seu tão sonhado cargo público, certo? Faz o seguinte, já começa curtindo essa aula, certo? Compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, certo? Compartilhe essa aula, compartilhe essas ideias, compartilhe esse professor, tá? Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas aulas aqui. Beleza? E já começa curtindo. Ah, não, professor, eu nem assisti a aula, já vou curtir, nem sei se a aula é boa. É por isso mesmo. Já curta logo, porque vai que você não gosta da aula, tá? Mas de qualquer forma a sua curtida já tá aí. E quando você curtir, não tem mais como. Pior que tem, né? Mas é questão de honra. Se você curtiu, não tire mais, não, beleza? Não descurta. Então é aí. Vem comigo e já compartilhe e curta esse vídeo, certo? Instituto Verbena, nós estamos trabalhando aí algumas aulas já com essa banca, até porque, ei, a sua prova tá logo aí, viu? Tá logo aí a sua prova, então vamos aqui trabalhar para você dominar, para você gabaritar a sua prova. Uma coisa que eu preciso que você tenha domínio, uma coisa que eu preciso que você não erre. Ei, eu necessito, certo? Você não deve errar questões de compreensão. Vou colocar aqui para você, beleza? Você não deve de jeito nenhum, tá? Mas de jeito nenhum mesmo. Você não deve errar questões de compreensão textual e interpretação textual. Ei, você não pode errar essas questões. Questões de compreensão e interpretação textual, você não pode errar. Beleza? Por quê, professor? Porque são as únicas questões que a resposta estará ali. É como se fosse uma pesquisa. Você vê a questão, vai lá no texto. Vê a questão, vai lá no texto, né? Antigamente, que não tinha celular, não tinha internet, nós íamos para a biblioteca, não é isso? Fazer pesquisa. Interpretação e compreensão são as mesmas coisas. Pesquisa, leu a questão, foi lá no texto. Leu a questão, ei, a resposta vai estar ali. As questões de compreensão textual e interpretação textual são questões que todos podem acertar, beleza? Professor, me dá uma dica aí para facilitar minha compreensão e interpretação. Mantenha calma, essa é a dica. Paz de espírito, né? Tranquilidade. Ei, tranquilidade. Certo? Não vá falar sobre pressão, não, porque se você está bem mentalmente, se você está tranquilo, certo? Se você está sossegado, sossegada, se você está com a mente em paz, você provavelmente se dará bem em compreensão e interpretação de texto. Então não vá pensando assim, colocando uma pressão sobre você. Poxa, essa prova é obrigação minha passar, e não jogue pressão sobre você não, como se fosse a última prova da sua vida. Não, essa é só mais uma. Beleza? Depois dessa, virão outras. Claro que você vai passar nessa, mas se não passar, terão outras. Você precisa estar tranquilo, em paz, tranquila, em paz. Porque uma mente tranquila é uma mente apta a acertar questões de compreensão e interpretação de texto. Então, mantenha a tranquilidade. Eu tenho alunos
que quando estão respondendo questões de compreensão e interpretação comigo sozinho, gabarita. Quando chega no dia da prova, certo? Vem a pressão, vem a tremedeira, vem a suadeira, vem o nervosismo. E a pessoa não consegue ter o mesmo desempenho que tem fazendo. Aí a gente fala, ah não, professor, eu sou muito ruim em interpretação. Não é, você não é. Certo? O que falta é você manter a calma. Então, sábado amanhã, não brinque com ninguém. Tá? Resolva seus problemas todos amanhã para no dia da prova estar tranquilo. Beleza? Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês sobre isso aqui. Professor, compreensão e interpretação de texto. São coisas distintas? Sim. Ei, compreensão é compreensão, interpretação é interpretação. Ei, compreensão é uma coisa, interpretação é outra coisa. É como diz aquele velho ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É um ditado, não é um ditado não. As pessoas dizem isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então não confunda compreensão com interpretação. Por quê? Porque na compreensão de texto, na compreensão textual, veja, a resposta está explícita. E a resposta está explícita. Na interpretação de texto, a resposta ela estará implícita. E compreensão textual. A resposta está explícita, escancarada, está lá à mostra. É uma questão de copiar, colar. Copiar, colar. Então, compreensão, a resposta está explícita, está escancarada lá no texto. Interpretação não. Interpretação, a resposta está implícita, escondida, nas entrelinhas. Meu querido, minha querida. Professor, então quer dizer que interpretação é mais difícil do que compreensão? É mais difícil do que compreensão. Interpretação é mais difícil do que compreensão. Porque compreensão, a resposta está escancarada. Está lá no texto. Professor, como é que eu vou fazer para saber se a questão é de compreensão ou interpretação? Pelo enunciado. O enunciado vai deixar claro para você, porque geralmente quando é uma questão de compreensão textual, geralmente, o enunciado, a pergunta, começa com uma conjunção conformativa. Com a expressão conformativa, né? De acordo com, de acordo com, ou com a expressão conformativa, né? Segundo, que é uma conjunção conformativa, segundo o autor, segundo o texto, segundo o parágrafo, segundo o terceiro período, consoante as informações. Geralmente, quando você vê uma questão começa dessa forma, de acordo com, segundo, consoante, como diz. Geralmente são questões de compreensão textual. E quando você vê, questão de compreensão, olha aqui pra mim. Olha, eu tô aqui embaixo, ó, tá me vendo aqui? Eu tô aqui embaixo aqui, né? Tô gravando no meu computador hoje aqui em casa, aqui no quarto da minha filha. Obrigação sua. Eu disse o quê? Obrigação sua. Você precisa acertar questões de compreensão textual. Porque a resposta está no texto. Então mantenha calma. Isso não resolve nada. Mantenha calma. E não erre, porque a resposta está ali, viu? Está ali no texto. Basta você procurar, vai escolher o que você vai achar. Compreensão textual, a resposta está no texto. Beleza, de acordo com. Segundo, interpretação textual. A resposta está implícita. Você vai ter que fazer inferência, dedução, suposição. Geralmente, uma questão sobre interpretação vai perguntar o seguinte, é possível interpretar. Se a palavra é interpretar, você já sabe que é interpretação. Certo? Diante da leitura do enunciado, diante da leitura do texto, do parágrafo, é possível inferir
inferência, deduzir, pressupor. Aí, quando cair esse tipo de verbo no infinitivo aí, certo? É porque a questão é de interpretação de texto. Interpretação de texto. Olha aqui pra mim. O juiz, aqui, eu tô aqui embaixo, ó, tô aqui embaixo. Ei, ó, aqui embaixo. O juiz, ele faz esse papel de interpretar, ó, o juiz. Ele está diante de uma causa na justiça, é juiz na justiça. Está diante de uma causa, né? Ele não estava lá no dia do crime, não estava, certo? Ele não estava. Então ele vai precisar ouvir o advogado, ouvir o acusado, ouvir testemunha, e ele vai precisar interpretar. E ele precisa estar atento a todas as informações, ó. Atento a todas as informações para ele não extrapolar, para ele não ir além do que o texto permite. Ele precisa, certo? Chegar a um veredito mais justo possível. Justo, né? Um veredito. Então é aí. Olha só, o juiz, por isso que ele estuda tanto, né? Para interpretar, para não errar. Então você precisa interpretar. Beleza? Apesar de ser um pouco mais difícil a interpretação, não é difícil por quê? Porque as informações deixam claro. Olha, uma questão de compreensão. Aqui é só facinho, só pra gente, só pra você entender a diferença. Claro que no texto, vai um texto maior, vai ficar, ó. Todo baiano, vou colocar aqui, ó. Todo baiano é rico. Todo baiano é rico, ponto. O professor é baiano. Ei, todo baiano é rico. O professor é baiano, veja. Uma questão de compreensão textual vai perguntar o seguinte: de acordo com o texto, de acordo com o período em destaque, quem é rico? Oh, meu Deus! Oh, meu pai! Oh! É só voltar no texto e ver todo... Opa! Então, quem é rico de acordo com o texto é... Ei! Isso aqui é uma questão de compreensão textual. Por quê? Porque a resposta está escancarada. A resposta está à mostra. Meu querido, não confunda compreensão com interpretação de texto. Vá, não confunda, não. Beleza. Agora vamos a uma questão de interpretação. Com base na leitura do texto, é possível inferir que o professor é, letra A, pobre, letra B, feliz, letra C, rico. Ei! Veja que nenhuma dessas informações está explícita no texto, certo? Mas eu consigo inferir, deduzir pelas informações que tem aqui, ó. Todo baiano é rico. O professor é baiano. Poxa, se o texto diz que todo baiano é rico e o professor é baiano, isso quer dizer que o professor é o quê? O professor é rico. Aí, tu viu aí? Não, o professor rico da graça de Deus, né? Porque rico... Ei, veja que isso é interpretação. Rico, o professor ser rico é uma informação que não está explícita no texto. Está escondida, está implícita. Meu querido, você precisou interpretar. Notícia boa para você que não gosta de ler texto. A maioria dos textos do Instituto Verbena, a maioria são textos curtos. Provas anteriores, se você for buscar lá questões de compreensão e interpretação de texto, a maioria são textos curtos. Então, para você que não gosta de ler, é uma notícia boa, certo? Mais uma informação boa. A maioria das questões... certo? Que eu achei lá sobre compreensão, interpretação, sobre texto. A maioria das questões são compreensão de texto. E quando é interpretação mais tranquila. Então eu acredito
certo? Eu tenho ciência de que você que tá aí assistindo minha aula e que já curtiu esse vídeo, que vai marcar o professor lá no story lá do Instagram lá. É aí, eu tenho certeza de que você vai gabaritar compreensão e interpretação. Beleza? São 4 questões, 5 questões ou 3 questões sobre compreensão e interpretação e eu preciso. Não, eu necessito. Não. Seus filhos, seus pais, seus vizinhos, seus inimigos precisam que você gabarite. Beleza, vamos ao que interessa as questões, que é o que vocês querem, né? Ó, vamos aqui. Segundo o Cimego, vento de mais... Vamos ler a questão. Dica, antes de ler questão de compreensão e interpretação, antes de ler o texto, vai lá e lê a questão, né? Porque você já faz uma leitura aí mais direcionada. Questão, ó. Segundo o Cimego, a tempestade cobriu, né? Ele quer saber, segundo a informação lá do Cimego, a tempestade cobriu o quê? Todo o território da cidade, parte de Santa Helena e arredores, 60 quilômetros do raio da cidade. Vamos lá ver no texto essa informação. Olha como é que começa, ó. Segundo o Cimego, meu querido. Ó, isso aqui é uma questão típica de compreensão textual. Quer ver? Segundo o Cimego, vento de mais de 60 km por hora sobre a terra arada, sem cobertura vegetal, fez a poeira subir formando uma gigantesca nuvem que cobriu parte do... Opa, não parece nem ler o texto. Ei, tá aqui, ó. Não vou nem ler esse texto todo aqui. Né? Porque aqui no início do texto aqui, né? Ei, veja, ó, parte do município, mas na dúvida vou ler mais um pouquinho aqui, ó. Uma tempestade de poeira cobriu a cidade de Santa Helena de Goiás, na região sudoeste do estado. Região sudoeste. Ei, não foi... Ei, parte! Meu querido, minha querida, você que recebeu material no grupo, eu tenho certeza de que você marcou a letra B. E se você não tá no grupo e quer entrar no grupo, fala aí pra mim, professor, manda o link, tá? Manda o link. Beleza! Ei, vamos juntos, questão 2. Olha a questão 2. Segundo o texto, embora o ser humano se diferencie de outros animais devido a alguns gestos solidários, a irracionalidade ainda prevalece quando está no trânsito. O trecho que permite essa interpretação é, ó, a questão começa aqui, até parece que é uma questão de compreensão textual. Parece ou não parece? Parece, ó. Segundo o texto, mas vamos ver aqui, que no final mudou. Segundo o texto, embora o ser humano se diferencie de outros animais, certo? O texto está chamando dos seres humanos, devido a alguns gestos solidários que os seres humanos têm, a irracionalidade ainda prevalece quando está no trânsito. Veja que, embora o ser humano seja diferente por alguns gestos solidários, a irracionalidade ainda prevalece. Olha o final, ó. O trecho que permite essa interpretação... meu Deus do céu. Olha aqui. A questão está dizendo interpretação. A questão é de quê? De interpretação. Isso quer dizer que a informação não está explícita. Eu não coloquei o texto aqui porque pelas informações dá pra gente gabaritar. Dá pra gente acertar. Beleza? Mas com o texto seria melhor para você responder. Então vamos ver, ó. Ele quer aquele trecho que, pelas informações, nós entendemos, interpretamos que o ser humano ainda prevalece irracional. Ó, letra A. Ou pelo menos tentando não se deixar intimidar. Aqui, nesse trecho, não tem informação alguma que nos leve a constatar essa irracionalidade do ser humano no trânsito. Certo? Se a porta se abrir e você cair mesmo na rua, aí passam por cima. O que, rapaz, num trânsito? Se a porta se abre e você cai, e aí vem uma pessoa e passa por cima com o carro, com a moto, poxa, isso aqui é ser irracional. Como é que um ser humano faz isso com outro ser humano? Isso é um ser humano, não dá certo não, poxa. Aí é irracional demais, é muita irracionalidade. Ei! Eu tenho certeza que o que nos leva, ó, deduzir, porque se uma pessoa cai no chão e o outro passa por cima, isso é irracionalidade, certo? É irracional. É isso no futebol, né? Tá tendo uma briga, ou então uma pessoa cai, um jogador cai, o outro vem de propósito, pisa na cabeça do inimigo, né?
Lembra de uma música, pisa na cabeça do inimigo. Não tem nada a ver com mais, eu lembrei dessa música. Isso é irracional, isso a gente interpreta, nós entendemos pelas informações, isso nos leva a pensar, a deduzir que o ser humano continua irracional. Eu tenho certeza, né, que você marcou aqui a letra B, tá? O inimigo está sinceramente preocupado com a possibilidade de a porta se abrir. Não tem nada aqui que eu mostre que me leve a entender essa irracionalidade. Quer dizer, ainda não voltamos ao estado animal. Não, pelo contrário aqui, né? Aqui há uma racionalidade para entender que não voltamos ao estágio animal. Veja aqui, ó. Outra informação importante que eu quero dar para vocês. Olha só. Domingo, no dia da prova, ou qualquer outra prova que você for fazer que não for domingo, certo? Nós começamos a acertar a questão de onde? A partir de que momento nós começamos a acertar a questão? A partir de quê? Vai, diga. Diga de quê? Isso. Nós começamos a acertar a questão a partir da leitura do enunciado. Para você responder a questão, você precisa entender o que a questão está pedindo. Muita gente não entende o que a questão diz e já vai lá, a letra B, mas você não entendeu o que a questão quis dizer, como é que vai marcar a letra B, meu querido? Entenda o que o enunciado está pedindo. Quando você entendeu o que o enunciado pediu, aí você vai lá e marca a questão. Beleza. Então entenda o que o enunciado está pedindo. Beleza. Não marque por marcar, não. Certo? Não marque por marcar, não. Beleza. Entenda primeiro o que o enunciado. Veja. Bom dia, somos de Venezuela, precisamos, por favor, me ajuda. Veja aqui, ó. Num cartaz, uma característica linguística implicada na concordância verbal que entra em desalinho, né? Em desalinho com o português escrito padrão é. Olha o que a questão está pedindo, ó. No cartaz, uma característica linguística implicada na concordância verbal. Olha aqui. A questão, ela quer um desacordo aí com a concordância verbal. A questão frisou aqui concordância verbal. Então você vai procurar nas opções uma questão, uma alternativa que se refere à concordância verbal. Cuidado com o que a questão pede e o que você marca. Muitas vezes a questão fala assim, assinale a alternativa que há erro de acentuação gráfica. Aí a pessoa vai lá e vê um erro de pontuação e marca. Não, professor, mas estava errada a pontuação, meu querido. Não interessa. A questão não quis saber de pontuação. A questão quis saber de acentuação gráfica. A questão deixa lá claro, que há erro de concordância nominal. A pessoa vai lá no erro de concordância verbal. Oh, meu Deus do céu. A questão que... Então entenda o que a questão está pedindo. Certo? Você entendeu isso? Você vai ver que a letra A, ó. A anteposição da palavra me no início da sentença. Esse me é um verbo? Diga pra mim. Não. Mete-se e nos, né? Lembra disso na aula anterior? E aí, pronome oblíquo átono. Isso é um pronome. Pronome oblíquo ao átono, certo? Mas a questão não quer saber de colocação pronominal. A questão quer saber de concordância verbal. Concordância e não de... Então isso aqui não vai ser o nosso gabarito, com certeza, né? Aqui é a colocação pronominal. Letra B. A realização do plural dos verbos. Poxa, eu acho, viu? Concordância verbal, né? Sem a presença do S. Tá em desalinho mesmo com o português escrito padrão. Tá em desalinho. Tá em desacordo aí. Porque, veja lá que ele fez a concordância lá, Somos, nós somos, né? Precisamos. E de acordo com a norma padrão, certo? O verbo deve concordar com o sujeito. Então, nós somos... Nós precisamos, nós estudamos, nós andamos, nós pegamos, nós abraçamos, nós passamos. E não nós passamos, nós estudamos, nós tratamos. Então, concordância verbal. E a questão que é isso mesmo, concordância verbal. Deveria ter o S para o verbo estar concordando. Gabarito, letra B, tá? Letra C, o emprego da forma verbal ajuda para concordar com o me. Não tá certo, isso aqui não é o erro, certo? E o uso daqui da fala de preposição e o verbo antes não é só concordar. Gabarito, letra B é o nosso gabarito. Veja essa questão. Questão 4. Leia os conceitos a seguir.
cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica em função das possibilidades de variação de seus elementos. Então, o sistema aí em que uma língua se diversifica. Nós chamamos isso de quê? Essa diversidade dentro de uma língua. Dentro de uma mesma língua há uma variedade, sobretudo aqui no Brasil, não é isso? É uma variedade linguística. Essa aqui você não ia errar, porque todas são variedades linguísticas. Vamos agora para as outras, ó. Denominação dada à variedade linguística dos membros da classe social de maior prestígio dentro de uma comunidade. Ei! Dentro de uma comunidade, a variação de maior prestígio é a norma padrão, é a norma culta. Você vai para a escola para dominar a norma culta também, né? Para dominar a norma culta, para entender as regras gramaticais, para saber na hora de uma entrevista usar essa norma culta. Você precisa estar por dentro, conhecer, dominar a norma culta, porque a norma culta é a variação de maior prestígio social. Beleza? Então, se você quer atingir voos altos profissionalmente, você precisa dominar a norma culta. Claro que eu não vou deixar o meu regionalismo de lado, certo? Não vou deixar a minha cultura de lado. Não vou deixar as minhas gírias de lado. Beleza? Mas na hora de escrever uma redação, quem manda é a norma culta. Maior prestígio social, meu querido, minha querida, norma culta, norma padrão. Então norma culta, norma padrão. São as regras gramaticais. Beleza? É aquilo que eu falo correto, entre aspas, porque não existe mais, né? Existe variações. Isso aqui é um tipo de variação que é a mais privilegiada. Então, veja aqui a 3. Julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que utilizam. Julgamento negativo. Eu já passei por isso, não sei você. Né? Quando chega alguém, por exemplo, ou então quando você vai para outro lugar, e aí você se expressa de um pouco diferente das outras pessoas daquela região. E o pessoal começa a vir. Olha como é que ele fala a palavra capote. Olha como é que ele fala pão de sal. Ele fala, olha como é que ele fala pão francês. Quem te acha pão francês? Tu é doido, ele não fala isso aqui não, viu? Não fala isso aqui não, hein? Quente frio. Ney, não fala isso aqui. Barril. Esse bicho é doido, né? Rapaz, pare com isso. Tu é o quê, rapaz? Não mata, não vem. Ei, isso é um julgamento negativo. Eu já passei por isso, né? Quando eu saí lá da Bahia, da terrinha, certo? Por exemplo, capote, né? Capote, essa blusa de frio que nós usamos aqui, lá chamamos de capote. Certo? Aí, vou pegar o capote que tá um frio danado, rapaz. Vou pegar o capote porque o frio tá intenso aqui. Aqui tá um calor danado. Tá intenso o frio aqui. Vou pegar o capote. Ixi, eu falava capote aqui, o pessoal começava a rir da minha cara. E eu baixava a cabeça, meu Deus. E eu não sabia que o nome disso era preconceito linguístico. Agora eu sei. Preconceito linguístico. Certo? Chega alguém na sala do interior e começa a falar um pouco de os alunos caem matando. Professor, não permita que isso aconteça. Isso é preconceito linguístico. Beleza, isso não pode acontecer, certo? E aí eu conheci a sociolinguística, que vai dizer que não existe falar errado. Existe formas diferentes de se expressar. Beleza. Então isso é preconceito linguístico. Esse julgamento negativo da forma aí de se expressar dos falantes. E aí, preconceito linguístico. Beleza, não pratique e não deixe que ninguém pratique isso com você. Uso específico da linguagem associado a um grupo profissional. Né? Vamos dizer que tem dois advogados conversando aqui. E aí tem uma pessoa do lado que não é advogado. Os advogados não querem que a pessoa entenda o que eles estão falando, começa a usar palavras ali que só eles conhecem, né? É o chamado de jargão. Jargão profissional. Nesse caso, jargão jurídico.
poxa, vamos usar aqui palavras mais técnicas, só da nossa área, só da advocacia, que eu tenho certeza que fulano aí não vai entender nada. E aí começa a falar um monte de palavra lá que só eles entendem. Aí, isso é jargão. A mesma coisa, um monte de professor junto com um monte de professor junto, dá o quê? Dá café, né? Dá café. E dá, né? Ei, médicos juntos ali, e não quer que o paciente entenda, começa a usar palavras ali na área da medicina, que a pessoa... Ei, isso é jargão. Jargão. Eu quero aproveitar esse assunto, viu? Eu quero aproveitar esse assunto, porque eu acredito que isso aqui pode estar na sua prova, domingo, certo? Anota aí, porque se tiver segunda, você manda mensagem, professor, realmente estava. Eu acredito que pode estar. Ainda sobre variação linguística, eu quero dizer para você o seguinte, ó. Eu quero apresentar para você não esquecer. Eu sei que você já estudou, mas eu vou colocar aqui, ó, para você não esquecer, vou colocar aqui 4 variações que podem estar na sua prova, certo? Podem estar na sua prova. 4 variações que podem estar na sua prova, né? Deixa eu arrumar isso aqui, não tá bonito não. Mas, ó, 4 variações. A primeira aqui que eu quero colocar para você é a variação histórica. Ei, variação histórica, chamada também de variação diacrônica. Variação histórica, variação diacrônica. A banca pode chamar de histórica ou diacrônica. Vamos torcer para ela chamar de histórica. O nome já diz, ó, histórica. Historicamente, as palavras mudam ao decorrer da história. Por isso que o nome é variação histórica, porque as palavras vão sofrendo variação ao decorrer da história. Por exemplo, antigamente, né? Antigamente nós falávamos assim, ó, rapaz, eu vou até a... Oxi, meu Deus do céu, que negócio é esse? Deixa eu voltar aqui. Eu vou até a farmácia. Farmácia. Ei, eu vou até a farmácia. Farmácia. Perceba que farmácia. Você foi a farmácia, viu? Porque eu tô farmácia, hein? Antigamente, com PH. Antigamente. Mas aí, com o decorrer da história, certo? Com o decorrer da história, hoje se escreve farmácia. Que farmácia com acento agudo no primeiro o quê, rapaz? Né? O acento agudo é no segundo, né? Paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Então, ó. Perdão. Farmácia. Deixa eu beber água. Isso é variação histórica. Variação histórica. Antigamente, nós tirávamos uma... vamos tirar uma fotografia. Uma fotografia. Né? Aí depois mudou. Vamos tirar um retrato. Vamos tirar um retrato. Aí depois mudou. Vamos tirar uma foto. E hoje vamos tirar uma selfie. Ei, isso é variação histórica. Certo? A variação histórica. As palavras mudam ao decorrer da história. Beleza? Então, primeiro tipo de variação. Variação histórica. Variação diacrônica. Beleza? Outro tipo de variação que eu preciso que você entenda é a variação geográfica. Não menos importante, a variação geográfica, chamada também de variação diatópica. Variação geográfica, variação diatópica. É isso mesmo. Variação geográfica, variação diatópica. Pode ser, a banca pode chamar também ainda, eu vou colocar aqui outro nome aqui, que a banca pode chamar, certo? Que é a variação, vou colocar aqui, né? Variação regional. Talvez essa aqui você conheça mais, né? Variação regional. Variação regional. Beleza? Então ela pode ser chamada de geográfica, diatópica ou regional. Ei! Não vacile não, certo? Essa última aqui já explica tudo, ó. Regional, muda de região para região. Um exemplo... a palavra mandioca,
né? Mandioca, dependendo da região, dependendo do lugar, é mandioca, aipim, macaxeira. Isso é uma variação regional, certo? Geográfica, diatópica, né? Outra coisa que língua portuguesa. Não é só o Brasil que fala língua portuguesa. Portugal fala língua portuguesa, certo? Timor-Leste fala, Guiné-Bissau. Mas se você for olhar, há uma variação, mesmo nesses todo mundo falando português, mas há uma variação. Isso é variação geográfica, diatópica e regional. Beleza. Lá na Bahia, aí, vamos bater o baba? E aí, vamos bater o baba? Certo, baba. Aqui vamos jogar um futebolzinho, vamos jogar um futebol. Certo? Vamos uma peladinha hoje, uma peladinha hoje, uma pelada. Percebeu? Isso é de região para região. Certo? Variação regional. Variação diatópica. Não vacile, não. Beleza. Outra variação que eu preciso que você entenda é a variação social. Social. Beleza? Também chamada de variação diastrática. O que, professor? Diastrática. E variação diastrática. Variação diastrática. É a variação social. E é isso mesmo, o nome já é autoexplicativo, certo? Que a depender da cultura social da pessoa, muda também. Por exemplo, uma pessoa que tem condições de ter acesso à escola e aos mais altos graus de educação, né, as maiores universidades, ela vai se comunicar de uma forma diferente de uma pessoa que não teve acesso à escola. Então isso muda, né? Uma pessoa da classe alta, em uma sociedade de classe alta, vai se comunicar diferentemente de uma pessoa da classe. Isso é variação social, depende da sociedade em que você vive. E aí, isso é variação social ou variação diastrática. Não vacile não, beleza? Não vacile não. E outra, e não menos importante, é a variação estilística, que também é chamada de variação diafásica, que talvez você conheça como variação situacional. Ei! Variação estilística, variação diafásica, variação situacional. Porque muda de situação. Dependendo da situação, você fala de um jeito diferente. Certo? Dependendo da situação, a sua forma de se expressar. Por exemplo, quando eu estou ministrando aula, eu me comunico, nessa situação de ministrar aula, eu me comunico de uma forma. Quando eu estou com meus amigos jogando bola, a forma de comunicação depende da situação, certo? Para você variar, beleza, se bem que dando aula ou com meus eu falo da mesma forma, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, certo? Então quando você está falando com seus amigos, numa situação ali com seus amigos informal, é de uma forma. Agora quando você está falando com seu chefe aí, uma linguagem mais formal, isso aí muda o estilo, muda a fase, muda a situação. Ei! Variação situacional, variação estilística, variação diafásica. Beleza? São importantes informações que eu acredito que você precisa saber. Beleza? Vem comigo, vamos à última questão pra gente fechar, que eu tenho que jogar uma bola ali. Vou jogar uma bola daqui a pouco. Veja! Questão 5. No texto, as vírgulas são utilizadas para separar Veja, Machado de Assis, considerado o maior escritor brasileiro, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Perceba que a informação que está separada por vírgula é uma explicação sobre quem foi Machado de Assis. Certo? É uma informação acessória. Tanto é que eu posso tirar, quer ver? Leia aí essa frase sem essa informação entre vírgula. Como é que fica? Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira. Isso aqui é uma informação para explicar, para esclarecer um pouco mais o termo anterior. Quando nós usamos uma expressão para explicar, esclarecer o termo anterior, chamamos isso de aposto. Nesse caso, aposto explicativo. Quer ver? Veja um exemplo.
Meu vizinho. Só que eu tenho vários vizinhos. O da direita, o da esquerda, o da frente. Vou dar um detalhe e vou explicar aqui qual é o vizinho. Ó. O da direita, vírgula. Aí eu vou concluir a informação. Ei! Isso aqui é um aposto explicativo. É uma explicação sobre o termo anterior. E esses apostos precisam estar separados por vírgula. Aposto explicativo deve ser separado por vírgula. Beleza? Meu irmão. Só que eu tenho vários irmãos. Vou colocar um aposto para explicar qual é o irmão. Meu irmão, vírgula. O mais velho, vírgula. Certo? Está aqui comigo. Aí, isso é aposto. E eu aposto, certo? Que essas dicas, elas te ajudarão e muito, certo? Muito. Compartilha, certo? Eu tô aqui embaixo, aqui, tá me vendo aqui, certo? Marca lá esse professor lá no seu Instagram. E eu termino com Marcos 9:23. Se pode, você tá com dúvida se você pode. Olha o que Jesus disse, ó. Tudo é possível aquele que crê. Aí, todo aquele que tem fé, tem fé em Cristo, acredita, certo? E aqui diz, ó, tudo. O que é tudo, professor? Tudo é tudo. Tudo é possível aquele que tem fé. Tudo é possível aquele que crê. Quem tá dizendo aqui, ó, não sou eu não. Não é prefeito, não é vereador, né? Não, quem tá dizendo é o próprio Jesus Cristo que está dizendo que tudo é possível aquele que crê. Então creia, certo? Confie, acredite. Peça para Deus, que eu tenho certeza que vai dar e já deu tudo certo. Tamo junto, viu? Que Deus os abençoe. Grande abraço, até a próxima e tchau.